Boa noite a todos. Eu havia combinado com os intérpretes que eles fossem fazer a versão voz, alguns sinais que são um pouco diferentes, né, do sul para cá, então algumas palavras, né, da área também, da minha área de pesquisa. E eu queria avisar vocês, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, com a professora Ana Regina. Já trabalhamos há um tempo atrás juntas, né, em movimentos surdos, na FENES, sempre na luta, né? E hoje é um prazer estar aqui com vocês na Semana Pedagógica do INES. Participar do grupo que há alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, mudou o currículo, né, da pedagogia bilíngue, e é algo que eu estou participando hoje, participando dessas discussões. Então, boa noite a todos. É um prazer estar com a Patrícia. Patrícia não. Márcia. Já há 30 anos atrás, né, Márcia? Então, a gente está sempre juntos também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Quando a Rosana fez contato comigo, convidando para essa Semana Pedagógica do INES, ela propôs 2 temas, que estão articulados, obviamente, com a temática central desse evento. E aí eu pensei, como é que eu vou fazer esse caminho de pensar a formação de professores, os impactos? Parece simples, né? Mas talvez não seja tão simples assim. A princípio, eu pensei, bom, a gente pega as 2 grandes áreas de formação, letras libras, o pedagogia bilíngue, tenta pensar nos efeitos que isso tem provocado nas universidades, a obrigatoriedade da disciplina de Libras e a formação de todos os professores, mas aí eu me dei conta que tinham outros elementos que também atravessam essa discussão e decidi por tomar alguns dados assim que a gente vem produzindo em pesquisas no Rio Grande do Sul. O grupo de pesquisa que hoje eu que eu lidero, digamos assim, né, que é o Sinais, nós temos vários pesquisadores surdos. Atualmente, eu estou com 8 orientandas, 4 são surdas. Então, isso também dá uma força para a discussão dentro do grupo, mas, atualmente, a gente tem discutido questões sobre a inclusão de um modo mais amplo, e tem entre as outras 4 que não trabalham com a temática da surdez, uma trabalha com questões de refugiados, outra trabalha com questões de inclusão no ensino técnico e profissionalizante. Então, são questões que acabam enriquecendo o grupo e trazendo também questões que dizem respeito ao todo o campo da chamada formação de professores, né? Então, o que eu queria sinalizar nesse primeiro momento é que as coisas que eu posso dizer para vocês hoje estão vinculadas a esse grupo, assim como também a um outro grupo, que é o GIPES, que há anos nós estamos juntas, trabalhando em pesquisas macro, de um modo daí interinstitucional, ou seja, várias universidades participam. Nós, a cada ano ou a cada 2 anos, agora tem sido de 2 em 2 anos, nós promovemos fóruns no estado do Rio Grande do Sul, em regiões distintas, aonde nós podemos estar compartilhando aquilo que a gente produz enquanto conhecimento, né? Um outro destaque que eu queria dizer para vocês, e isso vai aparecer daqui a pouco, é que na URGS, atualmente, nós temos um corpo docente de 12 professores da área de Libras, e desses 9 são surdos. Então, isso também impactou muito a nossa própria universidade, as demandas que são tanto internas, que têm a ver com as aulas deles, mas que também tem a ver com a própria formação deles em nível de pós-graduação. Boa parte desses nossos 9 professores hoje fizeram ou estão fazendo mestrado, doutorado na própria universidade, 1 ou 2 fora dela, né? Então, a partir desse lugar é que eu posso dizer algumas coisas para vocês. Então, eu peguei dados mais específicos de uma pesquisa que a gente encerrou já faz algum tempo. No ano passado, nós terminamos os relatórios, mas ela foi até 2016 com produção de dados, né? Que é uma pesquisa que trabalhou com a temática das políticas educacionais e linguísticas, tentando identificar as estratégias de governamento que são utilizadas
para a condução da conduta da população surda e dos profissionais que trabalham na área. Eu não vou aprofundar essa questão, mas cabe dizer o que a gente entende por governamento, que é um conceito que a gente traz a partir de Michel Foucault, e que, de um modo amplo, tem a ver com a condução das condutas. Ou seja, o nosso interesse é tentar entender que estratégia aqui também entendida como o melhor modo de se alcançar um fim. Então, que estratégias que são utilizadas por parte das políticas educacionais para governar cada um de nós individualmente e a um coletivo da população. Então, por isso, nós analisamos textos, documentos legais e também tentamos, junto aos professores, entender um pouco dos efeitos dessas políticas nas escolas, na formação, nas experiências acadêmicas. Então, nós trabalhamos também com narrativas, e principalmente com narrativas escritas ou sinalizadas, rodas de conversa também, mas aqueles momentos em que cada sujeito faz uma reflexão sobre si mesmo e suas práticas. Então, o registro desse material me possibilitou trazer algumas coisas para apresentar para vocês hoje, né? Então, a partir dessa pesquisa, que teve como objetivo, então, analisar como as políticas educacionais e linguística vêm se constituindo enquanto estratégias de governamento em contextos tanto de escolas bilíngues, que no Rio Grande do Sul nós temos um número significativo ainda em relação ao restante do país, né? Eu acho que a Márcia talvez tenha falado isso para vocês hoje. Nós ainda temos 13 escolas bilíngues no Rio Grande do Sul. E de educação inclusiva para surdos. Nós temos atualmente acompanhado várias crianças usuárias de implante coclear na rede privada do município de Porto Alegre. Vou trazer um pouco disso para vocês também, né? Eu imagino que, assim como está acontecendo no Rio Grande do Sul, talvez em quase todo o Brasil, as crianças que fazem implante coclear muitas vezes são matriculadas na escola comum e elas não fazem nem mesmo parte de estatísticas, ou seja, elas são invisibilizadas enquanto uma população que também estaria dentro dessa condição chamada de deficiência auditiva ou de surdez, né? E que acabam, então, na maior parte das vezes, não se constituindo como sujeitos surdos do ponto de vista cultural, sinalizantes, portanto, né? Então, eu vou iniciar falando para vocês um pouco dessas estratégias que são acionadas por meio da formação e da difusão da língua de sinais. Depois eu vou trazer um debate também assim que eu penso que é bastante interessante, e na próxima semana uma das minhas orientandas surdas, a Marcinha, vai estar na banca, inclusive, a Bruna Branco. Ela vai estar apresentando uma proposta de pesquisa de mestrado, onde ela parte do pressuposto de que a língua de sinais é um objeto de consumo a gente, não sei se aqui, bom, enfim, a gente faz assim lá, consumo. Como é que tu faz aqui? Bom, eu já vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Então, a gente parte de dois pressupostos, que é a língua de sinais é um objeto de consumo e a formação em letras libras, um investimento em capital humano. E isso não tem nada de negativo, isso simplesmente faz parte de uma lógica de todos nós hoje. Eu vou tentar mostrar para vocês assim, alguns autores que falam que a própria condição humana, nós, enquanto seres humanos, nos tornamos objeto de consumo. O que é visível no nosso cotidiano, pela imagem que a gente vende em redes sociais, por aquilo que a gente coloca nos nossos currículos Lattes, que tem a ver com uma certa imagem que nós queremos vender a respeito da nossa condição profissional, e assim por diante, né? Então, a língua de sinais não escapa disso, ela está dentro dessa lógica que rege a toda a população, né? E, por último, então, vou tentar pensar um pouco mais especificamente na questão da formação dos professores e dos impactos que isso tudo acarreta. Eu, agora há pouco, falei da questão estatística, né? Para começar, sim, eu imagino que todos vocês também saibam disso, mas as políticas públicas elas são sempre pautadas em números, em índices populacionais.
É a partir dos levantamentos do IBGE, do censo, que são pensadas ações que visam investir em determinados grupos populacionais e nas suas demandas. Hoje, ou pelo menos até nos últimos 20 anos e até o momento, a gente vem vivendo uma lógica de inclusão de todos, em todos os espaços. Os surdos entram nesse cenário também, obviamente, né? Mas são tentados identificar pelas estatísticas quem são e que demandas certas populações trazem. Essa questão dos números, por exemplo, vamos pegar a ideia de raça. Fazendo uma análise numérica do censo de 2010 em relação de 2012, o levantamento estatístico de 2010 a 2012, uma coisa que rapidamente a gente pode identificar é que aumentou o número de pessoas que se autodeclaram negras e diminuiu o número de pessoas que se declaram pardas. Uma das hipóteses é que isso tem a ver com as políticas de reserva de vagas que a gente vive hoje e que talvez estejam impulsionando ou levando a uma autoidentificação que, por critérios mais subjetivos e de exclusão, não eram assumidos por alguns sujeitos antes. Pois bem, isso vai acontecer com vários outros grupos. Nos interessa aqui a população surda, né? Aí, quando a gente olha para os dados estatísticos da população surda, está lá já na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no artigo 31, que a coleta de dados estatísticos e pesquisas pelo Estado deve ser o ponto de partida para formular e implementar as políticas públicas. Porém, o IBGE, em relação aos surdos, ele utiliza apenas critérios audiológicos, ou seja, a questão da perda de audição. Se tentou fazer uma mudança de nomenclatura, e agora se fala em ouve pouco, ouve mais ou menos, ouve com dificuldade, é assim que apareceu no último levantamento. Não é nem uma classificação por decibéis. Bom, que implicações isso tem? A primeira delas é que aumentou muito o número de pessoas que se autodeclaram com dificuldades de audição, por exemplo. E aí tem a ver com a própria questão de que a população está vivendo mais. Na medida em que as pessoas vivem mais, questões relacionadas à audição, visão, mobilidade, aparecem como condições também, né? Mas, por aquilo que nos interessa, o fato de não aparecer no recenseamento, ou nesse levantamento, a informação usuário de Libras, se torna extremamente relevante, se fosse identificado, e preocupante pelo fato de não serem identificados, deles não serem identificados, né? Porque seria por esse levantamento, usuários de Libras, que a gente poderia ver o encaminhamento, então, de políticas linguísticas mais efetivas para a comunidade surda. Bom, nesse contexto, então, a gente parte de alguns pressupostos também. Primeiro, as políticas linguísticas e educacionais, elas investem em ações, continuam investindo muito em ações de normalização e de correção, e em ações, ao mesmo tempo, que reconhecem a diferença surda. Então, a gente vive uma certa ambivalência. Quando a gente fala de normalização aqui, não é só no sentido dos surdos serem normalizados para serem o mais próximo do modelo ouvinte, não, porque os processos de normalização eles também estão na escola de surdos, eles estão em qualquer escola. A lógica da normalização tem a ver com aproximar os sujeitos o máximo possível de um determinado padrão aceitável, que na escola de surdos é o modelo surdo. De novo, isso não se trata aqui de uma avaliação, de uma análise, se isso é bom ou se isso é ruim, mas dos efeitos que isso pode ter, né? Bom, por mais que a gente tenha todo um discurso hoje de atenção à diversidade, de respeito às diferenças, de um olhar para singularidades, a gente permanece tendo práticas de normalização, seja para aproximar esses alunos de um modelo ouvinte, seja para aproximar de um modelo surdo. Se a gente pegar o Plano Viver Sem Limites e várias estratégias de governamento dos últimos tempos, a gente vai ver assim, no plano no Viver Sem Limites, por exemplo,
tem ali um investimento em cursos de letras libras, de pedagogia bilíngue, e, simultaneamente, a gente tem muitos recursos e programas voltados à área da saúde e à área dos implantes cocleares. O que eu quero dizer para vocês é que essas coisas coexistem e isso tudo torna bastante complexa e paradoxal a situação. E está tudo isso inscrito dentro de uma governamentalidade democrática. Nós vivemos numa democracia. E uma democracia, ela precisa atender à maior pluralidade de interesses da população. A gente conhece outros dados numéricos, que são aqueles relativos à própria incidência de nascimentos de crianças surdas em famílias de ouvintes, que sempre é a maioria. A maioria das crianças nasce em famílias de lares ouvintes, né? O que acaba fazendo com que elas sejam rapidamente capturadas pelos discursos ou pelas estratégias que visam essa correção do corpo via cirurgias de implante coclear. Simultaneamente, a gente vê a Libras se proliferando, a Libras sendo difundida entre ouvintes, como um dos efeitos do Decreto 5626, que instituiu, então, essa obrigatoriedade para todos os professores, né? Então, a luta histórica dos surdos por reconhecimento, aquela pauta que era pela língua, ela foi alcançada com a lei e com o decreto. No entanto, ela trouxe efeitos não previstos. Esse autor que eu citei antes, Michel Foucault, com o qual a gente trabalha bastante dos textos, ele tem uma frase extremamente simples, mas que também é complexa, né? Ele diz que tudo é perigoso. E essa palavra, ou essa frase, tudo é perigoso, tem a ver com nós nunca sabemos os efeitos que as coisas podem ter. Uma das, talvez, surpresas que a gente tenha tido foi de que esse projeto da expansão da Libras serviu como um forte argumento para o Estado dizer que hoje os professores estão preparados para a inclusão dos alunos surdos. Isso não foi previsto. Quem lutou pela língua, quem lutou pela educação bilíngue no modelo de professores surdos, de comunidade linguística sinalizante, não projetou isso. Não teve isso como meta, mas foi, digamos assim, uma das coisas um dos efeitos que surgiu dessa questão toda, né? Um outro pressuposto, e isso todos também devem saber, a questão de a falta de uma política linguística para a aquisição da língua de sinais. Essa política linguística para a aquisição da língua de sinais está proposta lá nos subsídios para uma política linguística dos surdos no Brasil, que foi uma discussão da qual a Ana Regina participou, vários de nós participamos, um documento construído com representação da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos representantes do Ministério da Educação, várias reuniões, um documento finalizado, entregue em 2013, publicizado, está na internet para quem quiser conhecer, mas que nunca foi desengavetado. Essa política linguística, já em 2013, e muito antes disso, já se falava nessa necessidade de se ter um investimento nas crianças, nos bebês surdos, que são identificados hoje já nos primeiros dias de vida, no sentido de colocá-los em contato com uma língua. Também não foi o que aconteceu. Eu lembro que, naquele momento, a gente discutiu até as terminologias assim que eram usadas até então, né, de aquisição da língua, aquisição precoce da língua. A ideia de precoce ela é muito recorrente no campo da educação especial, de estimulação precoce, educação precoce. E uma das coisas que a gente rapidamente discutiu e decidimos é que nós não poderíamos tratar a aquisição de uma língua como precoce, mas na idade certa. Então, esse documento ele também fala de que as crianças surdas, quanto antes em contato com outros usuários da língua, estariam adquirindo a língua numa idade parecida, ao menos, com a das crianças ouvintes, né? Bom, a terceira questão é que um índice significativo de bebês surdos estão recebendo o implante, isso também é de conhecimento, acho que, de todo mundo, e todos, entre aspas, né, os professores estão sendo preparados para a inclusão,
o que leva à diminuição das escolas e classes bilíngues para surdos. Eu não tenho esses dados, a gente não fez esse levantamento recente, mas no Rio Grande do Sul, eu estou falando agora em nível de Brasil, que nós não fizemos esse levantamento, se isso vem acontecendo em todo o país, mas no Rio Grande do Sul tem sido, nos últimos anos também, uma luta a própria continuidade de algumas escolas, porque os surdos estão diminuindo. Esses surdos que estão diminuindo não tem a ver com o nascimento de surdos está diminuindo, tem a ver com os surdos que estão nascendo, sendo capturados pela lógica da medicalização, dos implantes, e indo para o sistema comum de ensino, e lá sendo invisibilizados, não aparecendo em estatísticas educacionais como uma população surda que demanda intérpretes, que demanda programas de aquisição de língua, enfim. E esses alunos surdos, então, eles são, a gente tem chamado de ouvintes por implante. Para a escola, eles são ouvintes, mas eles são ouvintes por implantes, invisibilizados, então, nas estatísticas e nas práticas educacionais também. No campo educacional, essas estratégias de governamento que visam a participação e a inclusão dos surdos, vocês todos conhecem, eu imagino também, têm a ver com investimentos na acessibilidade das escolas, pela oferta do AEE e de intérpretes. Tudo isso eu estou falando previsto pelas políticas, não é o que se efetiva. Nós temos uma pesquisa já de 2010, Marcinho? A educação de surdos no Rio Grande do Sul, que mostrava, tudo bem, alguém pode dizer, tá, mas isso faz 8 anos, já está defasado como dado. Mas em 2010, 2012, e a gente tem notícias, ao menos, de que isso segue sendo assim, nós encontramos intérpretes que atendiam 2, 3 municípios que eram próximos. Como é que essa intérprete fazia? Ela tinha uma agenda de segunda a sexta-feira, via com os professores quando é que haveria conteúdo novo, e na segunda ela estava numa escola, na terça ela estava noutra, na quarta em outra, ou ela ia em dia de provas, ou seja, o pouco número de profissionais. Alguém diria, bom, mas de lá para cá já teve ProLibras, já teve formação em Letras Libras bacharelado, ok. Mas, ainda assim, esses profissionais estão muito concentrados em capitais. E essa situação nós encontramos em cidades do interior, mais, claro. Né? Sem contar o quanto não tem sido atraente a carreira de intérprete na escola básica, que, em muitos lugares, nem existe essa carreira. É o tradutor, intérprete, ou é o intérprete educacional, que eu acho que em São Paulo é assim também, né, Cris? Com atribuições que muitas vezes não são claras, qual é, afinal de contas, o papel do intérprete. E como existem outras áreas que demandam esses profissionais, então se torna realmente muito pouco atrativo pela baixa valorização na escola básica. No ensino superior também, mas aí é um contínuo. Né? Outra questão, então, é o próprio ProLibras, a certificação e difusão do uso da língua, o curso de Letras Libras, o curso de Pedagogia Bilíngue e a oferta da disciplina como obrigatória na licenciatura e fonoaudiologia. Essas ações elas dão prioridade aos surdos, por isso, elas investem na participação e inclusão dos surdos, tanto na escola quanto no trabalho, ampliando suas possibilidades de trabalho e gerenciando o risco do desemprego e da exclusão, sendo, portanto, investimentos do Estado na população surda para que se torne uma população mais participativa e produtiva. Agora, falando um pouco sobre a ideia da língua de sinais como objeto de consumo. Nós usamos, para pensar sobre isso, Bauman, Zygmunt Bauman. Nós fazemos assim lá no Sul. Não sei se dá para mudar o sinal do Bauman em outros estados, mas no Sul a gente faz o Bauman. Então, Zygmunt Bauman, sociólogo, que eu imagino que muitos de vocês também conheçam, faleceu agora há 2 anos, com seus 91, 92 anos, extremamente lúcido nas análises que ele faz sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Tem muito material dele no YouTube, muitas entrevistas conhecidas, onde ele fala sobre a metáfora da liquidez, esse mundo líquido,
para falar desse tempo que a gente está vivendo, onde as coisas não são mais sólidas, não são mais possíveis de oferecer segurança. Então, ele trabalha com essa ideia de modernidade sólida, modernidade líquida, dizendo que, na modernidade sólida, nós tínhamos mais segurança e menos liberdade, e, na modernidade líquida, nós temos mais liberdade e menos segurança. E isso são questões que afetam a vida de um modo geral, desde as relações humanas. Aí ele tem livros como Amor Líquido, como Modernidade Líquida, para pensar nesse tempo, né? Nesse contexto de mais liberdade, menos segurança, onde tudo é efêmero, tudo é rápido, nada mais é feito para durar, a própria ideia de aprendizagem também se desloca. E, ao invés de nós termos aquilo que era uma promessa para nós que somos mais velhos, de que a educação seria para a vida toda, a gente cresceu ouvindo isso, estuda para ser alguém na vida. A educação era para a vida toda, eu teria um diploma e, portanto, eu teria um futuro previsível a partir dali. Eu construiria uma carreira, casa própria, família, aquele sonho bem certinho, né? Ele vai dizer que, hoje, ao invés de uma educação para a vida toda, nós temos uma lógica de educação ao longo da vida. Nós nunca estamos prontos. Nós estamos sempre precisando fazer, e isso entra na educação como formação permanente, como essa necessidade da gente nunca parar. E, nesse contexto, surge a ideia, então, de que nós, seres humanos, somos também objetos de consumo. E precisamos estar constantemente investindo na nossa formação, de modo a termos condições de concorrência. Porque é só estando aptos a uma concorrência que nós não estaremos sob o risco da exclusão. Eu trago isso para a gente pensar nesses próprios investimentos que os surdos vêm fazendo e que os professores, de um modo geral, vêm fazendo para poder atender as demandas da inclusão, as demandas da escola. O Letras Libras não foi suficiente para aqueles professores que almejam o ensino superior. Claro que muitas universidades fizeram concursos considerando o decreto e a preferência para os surdos. Muitos precisaram ir baixando a titulação exigida, de modo a poder ter esses professores, mas, uma vez dentro, esses professores não podem parar. Eles precisam seguir estudando, fazendo especialização, mestrado, doutorado, produzindo, pesquisando, publicando. E a gente costuma dizer que a régua só sobe. Porque, cada vez que a gente atinge um determinado nível de exigência, bom, aquilo é o parâmetro, então, para todos, a exigência vai subindo. Então, nessa perspectiva do Bauman, um autor chamado Feuchtwanger entende o consumo como um termo que começa a sair do âmbito estritamente econômico e social, ganhando um significado dentro da filosofia, quando o ser humano deixa de ser sujeito e passa a ser objeto na relação de compra e venda. Então, nós vendemos imagem, nós vendemos condições de trabalho pelos nossos currículos. Enfim, a gente está o tempo inteiro nessa lógica mercadológica, né? Marisa Costa, que é nossa colega lá na Federal do Rio Grande do Sul, autora que trabalha no campo dos estudos culturais e estudos Foucaultianos já há muitos anos, ela diz o seguinte: na era da supremacia do mercado e da mídia, quando o mercado se torna central nas relações, né? Negros, gays, idosos e tantos outros grupos identitários vêm sendo objetos de uma política de representação que visa reabilitá-los no cenário cultural, seja como cidadãos dignos e merecedores de atenção e respeito, seja como consumidores. Nessa movimentação, tanto suas histórias, como sua condição de vida e suas imagens são estetizadas e colocadas em circulação no supermercado cultural das identidades. Bem, de algum modo, ela aqui está falando também na lógica da inclusão, que tanto parte de uma questão de direito, a inclusão é um direito. A inclusão
E aqui eu não estou falando exclusivamente da inclusão escolar, de estarem todos juntos na escola comum, eu estou falando da inclusão de todos em todos os espaços. Reservas de vagas para mulheres na política, que foi uma das primeiras reservas de vagas que a gente teve no país. Reserva de cotas para pessoas negras, alunos egressos de escola pública, pessoas com deficiência, ou seja, eu estou falando da inclusão como um direito que foi conquistado por muitos grupos que, ao longo da história, não ocuparam determinados lugares. Então, esse é um viés e esse é o discurso, é a ênfase discursiva das políticas. Quase todas elas argumentam pela ordem do direito, que todos os sujeitos têm direito de estar na escola, no trabalho e tal. Ao mesmo tempo, nós temos uma gama já de produções que mostram que a inclusão também serve aos interesses do Estado. É o que tem se chamado de um imperativo de Estado, que não é nem bom nem ruim, mas é necessário para o tipo de sociedade que a gente tem. Então, a inclusão também como um imperativo, como uma questão importante, necessária. Ela não é nem boa nem ruim nesse tipo de análise. Ela é necessária para que a gente possa ter todos participando, circulando e consumindo. Então, o que a gente viu de investimentos em políticas sociais, desde de Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, todos esses investimentos, eles surgiram como políticas sociais que deveriam ser temporárias. Elas deveriam servir para criar condições de que todos pudessem estudar, ter uma formação e, portanto, estarem mais qualificados para conseguir um emprego. Essas ações, elas trabalham na ordem também da prevenção, ou seja, são investimentos, um investimento é também um vocabulário da lógica do mercado, que pressupõe que, uma vez que se faça isso hoje, no futuro os resultados virão. Então, escola em turno integral tem a ver com proteção das crianças, entre outras coisas, com proteger as crianças dos riscos que a rua oferece, do meio violento, da drogadição. Ficando mais tempo na escola, elas estarão participando de várias ações que poderão prepará-las melhor para o futuro. Então, isso, como uma estratégia de governamento, é muito mais interessante, porque pode, potencialmente, evitar a marginalidade, a exclusão, o desemprego, enfim. E atinge, então, os surdos, como qualquer outro cidadão, né? A formação, uma outra questão agora também, ainda saindo da ideia de consumo e entrando na ideia, então, desse investimento em capital humano. A formação em letras, libras, licenciatura e pedagogia bilíngue como investimento em capital humano. Eu antes falei que a Bruna Branco... Pode me olhar um pouquinho, por favor? Bruna Branco, surda, minha orientanda de mestrado, que vai qualificar o projeto dela e está discutindo essas questões. A Bruna identificou que, no polo de Santa Maria, da primeira turma do Letras Libras, dos 45 alunos egressos, 22 estavam fazendo uma segunda graduação. Foi daí que surgiu o interesse e a pergunta de pesquisa dela. Quando a gente olhou esses dados, metade da turma já tinha uma graduação anterior. Tudo bem que talvez essa seja a condição, a situação do Rio Grande do Sul e não do país todo. Mas aí ela fez um questionamento inicial. Por que eles fizeram uma segunda graduação se eles já tinham uma primeira? A gente tinha uma série de hipóteses. A primeira delas, não consegue emprego como professor de matemática, a maioria já era professor também. Mas tinham ali outros cursos. Pessoas formadas na área de informática, na área de desenho industrial, e que vieram fazer o Letras Libras. Porque o decreto já sinalizava que, futuramente, ou muito em breve, um campo de trabalho estaria se abrindo para os surdos. E eles resolveram, então, fazer, legitimamente, um investimento na sua formação, de modo a se tornarem competitivos para concorrerem a esses lugares. Quando eles concluíram a graduação, eles viram que não bastaria, eles precisaram investir em outros níveis de formação, e estão investindo ainda, né?
Mas, então, Lopes Ruiz diz o seguinte: as pessoas capitalizam-se consumindo e podem fazê-lo de inúmeras formas. Capitalizam em qualidade de vida, por isso é legítimo investir em viagens. Capitalizam na própria carreira, por isso é legítimo investir tempo e dinheiro em treinamentos ou formações. Capitalizam em relacionamentos, por isso é legítimo investir em sofisticados e caros objetos de design na decoração de suas casas. Capitalizam em cultura, por isso é legítimo investir em cursos acelerados que deem os códigos sistematizados para uma fast culture possa ser digerida, comentada, capitalizada. Enfim, em todos os âmbitos da vida, a gente faz investimentos. Investimentos em nós mesmos, de modo a nos tornarmos, termos uma boa relação conjugal, termos uma saúde mental fazendo viagens quando a gente pode nas férias, seja qualificando a nossa profissão. Quando qualquer uma das minhas orientandas vai fazer um concurso e elas me dizem assim, vai abrir um concurso em tal lugar e eu quero fazer. Aí eu já olho e digo assim, então nós vamos capitalizar o teu currículo. Ou seja, nós vamos olhar o que tu tem de produção, porque sem produção tu não é capaz de concorrência em pé de igualdade ou em mesmas condições que os demais, né? Então, isso se torna uma brincadeira, mas não é uma brincadeira. A gente sabe que esses investimentos eles são necessários tanto para entrar como para se permanecer no jogo. Tá? No jogo, que eu digo, o jogo do mercado. Meu tempo já está acabando. Sedução, competição e concorrência, então, são operadores centrais dessas estratégias de governamento dos surdos na e para a inclusão, e aqui entendida, de novo, não só como inclusão escolar. Tá? Por meio do ensino da Libras, para todos os futuros professores e fonoaudiólogos que têm hoje a obrigatoriedade dessa disciplina em seus cursos de graduação, os sujeitos surdos estão cada vez mais seduzidos a se inserirem no espaço da escola comum, ainda que isso ocorra de forma indireta, por meio do ensino de sua língua a todos os futuros professores. Então, o que eu quero dizer aqui, o que a gente está querendo dizer, é que os surdos, sim, ao ensinar a sua língua, estão colaborando para a política de inclusão, por mais que a gente não queira. A gente costuma dizer assim, que as nossas pesquisas... Eu pergunto para as minhas alunas também, qual é o teu tijolinho novo nessa construção de conhecimento? E, às vezes, como eu brinquei com a Márcia dia desse numa banca, esses tijolinhos que aparecem, a gente tem vontade de passar um verniz neles, porque a gente não queria que a gente vê aquele tijolo do jeito que ele apareceu. Porque tem a ver com esses efeitos. Então, dizer que os surdos estão colaborando para a inclusão não é uma crítica negativa, não é um julgamento, é simplesmente dizer que isso foi um efeito não previsto. E que agora a gente precisa estar gerenciando isso e, bem, as coisas coexistem o tempo todo. Né? Os surdos estão inscritos, então, na mesma racionalidade econômica e social que governa a vida da população em geral. Nessa racionalidade neoliberal, devemos investir em nosso próprio capital humano para que possamos melhorar nossa capacidade de corrência e de não exclusão. Inseridos na educação e no mercado de trabalho, somos seduzidos a desejar permanecer incluídos e investirmos de forma continuada em nossa formação. Nós, professores do ensino superior, da pós-graduação, somos avaliados, agora é de 4 em 4 anos. Né? Se nós não tivermos uma produção X, nós corremos um risco de uma palavra chamada descredenciamento. Então, faz parte, o que eu quero frisar o tempo todo aqui com vocês, faz parte da lógica da vida de todos nós hoje. É uma questão que está posta para nós, para os surdos, para todos. Nessa linha ainda, todos os professores agora sabem língua de sinais. Esse é o principal argumento do Ministério da Educação para defender todos na escola comum. Né? Então, a proliferação da Libras, como estratégia de governamento, produz efeitos como essa diminuição das escolas, nas escolas regulares, esses alunos invisibilizados com implante coclear, como eu já disse antes, e mesmo os professores estando, entre aspas, preparados para a inclusão, por saberem Libras, muitas escolas tutelam os alunos e reduzem ou simplificam os conteúdos, que foi um tijolinho que a gente viu numa pesquisa orientada pela Márcia. Né? Surdos que estão ingressando no ensino superior
via reservas de vagas e que, muitas vezes, dizem, mas aqui os professores não reduzem os conteúdos para mim. Eu precisava, além do intérprete, que alguém também fizesse esse trabalho de acompanhamento, tivesse mais perto, e uma migração de 50% foi o dado apresentado pela Laisa. Vou dizer o nome da menina, né? A Laisa mostrou que, na Federal de Santa Maria, depois que tem lá a reserva de vagas de 5%, que eles chamam de cota B, para pessoas com deficiência, nos últimos anos já passaram, ou já entraram pelas reservas de vagas, cerca de 150 surdos. Desses, metade migrou de curso, ou pediu transferência interna, e muitos alegando que iam optar por cursos, abre aspas, mais fáceis, leia-se licenciaturas. Entendendo, assim, de que... E aí tem uma série de coisas que a gente poderia pensar. As próprias condições de entrada dos jovens hoje na universidade não são só os surdos que se apavoram quando caem nas universidades, porque lá vira o campo do se vira. Na escola básica, a gente tutela um pouco mais os alunos, né? Algumas escolas preparam mais, outras menos. Mas, quando entra na universidade, a questão da autonomia vai pegar pesado. Então, se o aluno não tiver essa autonomia, seja ouvinte ou seja surdo, mas muito mais com os surdos, parece, porque algumas escolas talvez tenham tido essa prática de tutela. E, claro, que se a gente dissesse as escolas de ensino médio não estão preparando os alunos surdos para a universidade. Bom, a gente está falando, nesse caso, especificamente de uma escola de surdos, que é estadual. Se a gente for olhar para a rede estadual de ensino, talvez a gente chegue à mesma conclusão, de que as escolas não estão preparando os alunos, de um modo geral, para a universidade, né? Então, sempre muito cuidado com as coisas que a gente diz, para não parecer que a gente também está criticando uma determinada escola, porque ela faz um trabalho bastante significativo, só que ela também está inserida nessa lógica, né? Já quase finalizando, um aspecto positivo que a gente tem visto, então, é surdos hoje graduados com mestrado e doutorado. Aí eu trouxe a Monteiro, uma citação de um texto dela, onde ela diz que, após o decreto em que se estabeleceu o reconhecimento da Libras, houve um crescimento de surdos formados principalmente nas áreas da linguística, tradução e interpretação. É a Mirna Monteiro. Tá? Eu acho que vocês já identificaram, mas... A quantidade de surdos formados em outras áreas é ainda pequena, o que talvez esteja ligado ao fato das áreas acima citadas possuírem melhor estrutura para acolher e promover a permanência dos alunos. Em relação aos concursos nas federais, a Flaviane Reis, também surda, fez uma pesquisa, um levantamento sobre o número de surdos concursados hoje, e um texto dela, de 2015, ela diz o seguinte: atualmente, já temos mais de 1.500 professores formados de letras libras, em 2015, então, hoje já é mais, né? O decreto beneficiou a comunidade surda. É como se a comunidade surda estivesse presa, trancada em um baú, e depois libertada para conhecer uma nova perspectiva, o mundo acadêmico. Então, esse impacto foi positivo, mas ele trouxe implicações. Essa que é a questão. Tá? Eu não fiz nenhum levantamento ou paralelo do que foi impacto positivo ou impacto negativo, simplesmente porque, do modo como a gente olha para as coisas, a gente não faz esse tipo de avaliação. Embora a gente milite, sim, por direitos, mas a nossa questão é muito mais de tentar entender, então, que outras coisas isso vai fazendo surgir. E eu acho que esse é o último, espera aí. Por último, então, programas de reservas de vagas, de acesso e permanência nas universidades, que eu já comecei a falar agora um pouco para vocês. Mas esses programas de reservas de vaga, muitas universidades não nem estão aderindo, porque isso se tornou lei nos últimos anos. Então, todas as universidades agora, nas reservas de vagas que antes eram destinadas a comunidades quilombolas, negros, indígenas, se incluiu a questão das pessoas com deficiência. E a legislação diz que o percentual de vagas deve ser correspondente ao índice populacional. Aí a gente tem umas coisas muito engraçadas, porque a população brasileira estimada com algum tipo de deficiência, onde os surdos estão localizados, é de 23,9%.
Se 23,9% das vagas das universidades públicas federais forem destinadas para pessoas com deficiência, eu não sei como esses alunos serão atendidos. Mas foi isso que a URGS, universidade onde eu trabalho, colocou, porque a lei diz que tem que ser pautado em índices populacionais. Bom, a universidade cumpriu a lei, está fazendo o que a lei manda. A questão é que os processos seletivos ainda, por mais que garanta a presença de intérprete, nós não temos vestibular bilíngue. No último vestibular entrou um surdo. E é uma menina oralizada que está agora, então, aprendendo Libras, porque o recurso do intérprete para ela também não resolvia. Então, são questões que vão demorar muito tempo ainda para esses índices ser alcançados, isso se no meio do caminho as políticas não forem revistas. Mas aí tem também cruzamentos. E se o candidato é surdo e é negro? E se o candidato é pessoa com deficiência e egresso de escola pública? Então, tem cálculos que vão sendo feitos, mas a grande ideia é promover o acesso. A permanência ela é pensada por vários programas, que envolve, não é só a questão da acessibilidade, no caso das pessoas com deficiência e dos intérpretes para os surdos. É também programas de assistência estudantil, é moradia estudantil, é alimentação via restaurantes universitários, eu estou falando das públicas. Tá? Mas tudo isso vai ter repercussão no foco das aprendizagens. Que a grande maioria desses programas de reservas, de vagas, não estão, talvez, devidamente atentos. A grande questão, o grande foco era políticas de acesso. Vamos fazê-los entrar. Com a entrada desses sujeitos via sistemas de reserva, muitos programas, então, de assistência começaram a ser pensados e outras estratégias para permanência. Mas a LBI, todos os documentos legais mais atuais, vão colocar que os 4 pilares são acesso, permanência, participação e aprendizagem. Aprendizagem, que foi uma questão negligenciada, talvez, pelas políticas públicas ou colocada num outro lugar, nas políticas de inclusão nas últimas décadas. Plano Nacional de Educação de 2000 a 2010 teve como grande meta a inclusão, no sentido de todos na escola. E aí alargou a obrigatoriedade escolar, que antes era de 7 a 14, e passou a ser de 4 a 17. O último plano tem como grande foco a aprendizagem. O slogan é todos na escola aprendendo. Só que esse aprendendo está muito, talvez ainda restrito a questões de medição via avaliações em larga escala. Como é que se sabe que os alunos estão aprendendo? Pelos resultados que esses exames nacionais apresentam. Né? Então, a gente tem ainda muita coisa pela frente. Mas, recentemente, terminei um texto com a Pontim, que é surda, o Lopes é intérprete, e eu, são pessoas do meu grupo de pesquisa também. A gente escreveu alguma coisa da URGS, e eu estou encerrando com isso, onde a gente acredita que, além dessas questões dessas ações afirmativas para o ingresso, que já foram implementadas, nós precisamos investir na mudança da estrutura institucional e nas atitudes dos envolvidos, ações que possam promover uma inclusão mais afetiva, diminuindo as barreiras que dificultam ou impedem a participação e aprendizagem plenas, por meio da garantia da presença de intérprete em todos os espaços acadêmicos. Utopia, bom, mas se os surdos estão lá, a gente precisa que eles estejam em todos os espaços também. Né? De materiais acessíveis, como vídeos com legendas, possibilidade de gravação das aulas em vídeo, para posterior consulta e tradução, tradução dos livros, artigos e afins, para serem disponibilizados aos novos ingressantes, entre outras. Parece que tudo isso já é muito velho e sabido nosso da área de educação de surdos. Né? Eu acho que, aparentemente, assim, eu não estou trazendo novidades, porque tudo isso a gente já sabe. A questão é operacionalizar isso nas universidades. Em relação, por exemplo, à gravação das aulas em vídeos, nós tivemos uma questão assim, bastante séria, que tem a ver com o uso de imagens. Não são todos os intérpretes que aceitam que as aulas sejam gravadas. Só que este é o material que o aluno leva para casa depois e pode rever. E eu tenho também experimentado várias coisas. Com essa menina que eu fiz várias vezes referência aqui, a Bruna, como ela estava se apropriando de uma teorização que, digamos assim, não é tão simples, exige leitura, exige
muitas horas de estudo mesmo, né? Ela estava conseguindo dar conta das leituras, porque as políticas de inclusão de Estado, e aqui eu vou dizer que os surdos fazendo mestrado é uma política de inclusão, no caso dela, ela é bolsista, CAPES e o CNPq não querem saber se ela é surda, querem saber que ela cumpra o prazo de 2 anos. E o programa também vai exigir isso dela e vai exigir de mim. No sentido de que, mais do que 2 anos, prejudica a avaliação do programa. Então, cabe a gente criar essas estratégias de permanência. Os intérpretes não dão conta, nem mesmo de estar em todas as aulas. Faltam intérpretes nas aulas para nós. E ela precisa de alguém que revise o texto às vezes. Chegou um momento que eu disse para ela assim, ó, sinaliza as tuas ideias, e ela, por conta da bolsa, contratou um intérprete, 2, na verdade, que foram traduzindo os textos. Então, quando eu recebi o material dela, ou quando eu recebo o material dela, muitas vezes eu sentei e perguntei para ela o que tu quer dizer. A gente foi mexendo, trabalhando no texto em português juntas, mas as ideias e sinais dela sempre registradas em vídeo. Quando ela começou a me mandar o material assim, eram 2 intérpretes trabalhando. Eu via o texto e assistia o vídeo. E uma coisa que eu percebi de imediato, escolhas lexicais. Ela não encontrou 2 intérpretes disponíveis no Rio Grande do Sul e contratou uma menina de Santa Catarina. Boa, não estou falando da competência de interpretação delas. Eu estou dizendo que as escolhas lexicais que foram sendo feitas era visível no texto. A menina de Santa Maria não tem os jargões da área. Ela não estuda no campo dos estudos culturais, dos estudos Foucaultianos, e fez uso de algumas palavras que a gente costuma dizer assim que são prolixas, palavrório. Palavrório. Está dizendo rococó, né? O texto, mas não está claro. A outra intérprete já conhecia mais essa mestranda surda e conhecia o jargão da área. E aí a fluência do texto era outra. Comecei a me dar conta que aquilo poderia ter um trabalho dobrado, mas a gente continua investindo nesse sentido. Ou seja, também é exigido de nós que a gente seja proativo, criativo, empreendedores até, nessas formas de fazer orientação e de fazer formação de professores e formação acadêmica também. Bom, gente, eu acho que eu termino por aqui, porque parece, além de não ter mais tempo, que a Ana Regina me disse, né, talvez seja interessante que a gente tenha um tempo para conversar, e parece que tem a proposta de uma roda de conversa também, né? Então, enfim, espero ter contribuído de algum modo. E, se for tudo já, como a gente diz no Rio Grande do Sul, velho e sabido, me perguntem outras coisas que talvez a gente possa seguir conversando, tá bom?